Olá, então estamos nós aqui de novo para mais uma dessas nossas aulinhas. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer coisa, eu vou ver um dia para a gente fazer uma espécie de live só para tirar dúvida. Aí o que eu aconselho que vocês façam? Que vocês separem todo o material, assim, a questão que vocês não estão entendendo, as questões que vocês querem dúvida. Vou ver depois um meio da gente separar uma aula só para a gente poder fazer isso. Para vocês tem que me mandar primeiro, para eu poder organizar a sequência, para fazer umas pesquisas, para poder trazer a coisa detalhadinha e bonitinha. Tá? Eu vou ver aqui direitinho e posto para vocês um dia para a gente fazer isso. Mas por enquanto vamos para a nossa aula nesse materialzinho assim mesmo. Então a aula de hoje... vocês vão perceber uma coisa importante, que eu pulei da sequência da apostila, aquela parte de estrutura a gente chegou a ver em sala de aula, a parte de formação de palavras, porque não está no edital de vocês. Então é uma matéria que a gente vai ver quando a gente conseguir dar conta de todo o material que está no edital. Tá? Então fiquem atentos, porque lá para o finalzinho, depois da prova, a gente vai voltar para estudar essa parte de formação de palavras, porque faz parte do nosso conteúdo da série. Então, vamos lá. Ortografia. Vamos dar início à nossa sofrência, que é estudar ortografia. Então, para que saber? Para que a gente precisa entender o que é esse negócio de ortografia? Então, vamos lá. Dominar as convenções ortográficas do idioma é muito importante para a gente poder conseguir escrever e utilizar a norma culta. Por que é também uma tarefa difícil? Por que a gente se enrola muitas vezes com relação à escrita de determinadas palavras? Porque nós temos na língua fonemas, eu coloquei aí não a transcrição, vocês vão ver que eu coloquei a letra mesmo, a letra Z, que tem o fonema, no caso Z, que pode ser escrito de formas diferentes. A gente tem letras que representam o fonema Z diferente. Por exemplo, na palavra casa, a gente tem o S. No azar, a gente tem o Z. E no exame, a gente tem o X. Então, essas confusões, porque é o mesmo som, representado de letras diferentes, é que nos causam dúvidas. Então, qual a origem dessa confusão toda? Por que não é uma letra só? Não, os primeiros textos da nossa língua, eles eram escritos pelo sistema fonético, que seria bom que permanecesse, baseado só na pronúncia. Então, o exame, casa, seria tudo escrito com Z, facilitaria a nossa vida. Mas depois, de acordo com os esquemas que eles foram fazendo, com as reformas durante o tempo, até para que todo mundo escrevesse do mesmo jeito, o sistema que passou a ser utilizado foi o sistema etimológico. E é daí que vem a nossa problemática toda. Porque o sistema etimológico é de acordo com a escrita original das palavras. E a gente sabe que a maioria das nossas palavras vem do latim. Então, eles vêm com a escrita que tinha lá no latim. Conselho que eu dou. A gente vai ver algumas regras. Se vocês forem pesquisar, até no livro de vocês, na apostila, tem uma sequência maior de regras, que eu aconselho que vocês deem uma olhadinha, por causa das palavras. Mas a gente não vai ficar decorando regra. A gente não tem tempo para isso. E decorar, vocês sabem que decorou num dia, no outro, já não lembra mais. Então, o que eu aconselho? Que vocês conheçam algumas orientações, eu separei algumas, mas que vocês adquiram o hábito de consultar o dicionário. Ele tem que estar do lado de vocês, até por causa do novo acordo. Eu uso o dicionário e eu lido com palavras o tempo todo. Tem hora que eu também tenho dúvida. Eu preciso buscar as orientações lá. A gente olha a palavra no dicionário, escreve, e isso vai ficar guardadinho na nossa memória em algum lugar. Quando a gente precisar reproduzir, vai ficar fácil. Ela tá lá, aquela coisinha do bonito e feio. Escrevi a palavra, nossa, ficou horrível. E aí eu escrevo de outra forma, mas isso só funciona se a gente já tiver visto essa palavra em algum lugar. Se a gente não viu, não vai adiantar nada.
José saiu com seu casaco azul. Olha esse casaco azul. Estranho, né? Na hora já bate aquele... casaco azul? Não entendi. Por quê? Porque a gente já viu essa palavra muitas vezes. Então, achar, né? Ler casaco com Z nos soa muito estranho. Porque a gente já leu, a gente já memorizou. Então, fica a dica para vocês memorizarem o maior número de palavras, não precisa ficar decorando a palavra. Escreve umas 2 vezes, né, lê e vai ficar lá guardadinho. Na hora que você lê a palavra, você vai perceber que ela está escrita de forma estranha. Agora vamos para a nossa sofrência, vamos para algumas regras. Tem emprego de S e de Z. Como é que a gente vai fazer isso? Muitas palavras, elas são escritas com S ou com Z porque a gente acrescenta sufixos a elas. Lembra dos sufixos? Aqueles pedacinhos, aqueles morfemas que a gente acrescenta no final. Então, esses morfemas, eles têm uma escrita própria. Então, não é porque, eu tenho uma regra para escrever S assim. Não, é porque o sufixo, ele é escrito daquela forma. Então, quando a gente adiciona esse sufixo na palavra, ele precisa estar escrito com S ou com Z. Então, vamos lá. Primeiro os sufixos, eis e esa. Quando a gente usa esses sufixos para indicar nacionalidade, origem ou procedência, a gente precisa desse sufixo. Meu amigo é escocês. Então, veio da Escócia, escocês, eu vou botar com S. Sufixo isa, com S, formação de feminino. Ele se julga um profeta, ela se julga uma profetisa. Então, por que profetiza é escrito com S? Porque a formação de feminino, a gente precisa do sufixo, que é um sufixo prontinho. Eis, esa, com Z agora. Quando a gente faz palavras derivadas de adjetivos. Então, aquela lancha é rápida. Rápida é um adjetivo e eu preciso transformar isso num substantivo, eu vou precisar do sufixo. Então, esse sufixo que vem, já vem com Z, porque é dele. Aquela lancha tem rapidez. Então, se eu lembrar que a primitiva é adjetivo e eu vou fazer o substantivo abstrato, eu vou precisar do Z. Verbos, quando a gente faz verbos, né, verbos que são derivados de algumas palavras. A terminação isar com S ou isar com Z. Também vamos pensar no verbo primitivo. Olha a lógica. Se uma palavra primitiva é escrita com S, com Z, com X, com CH, com G ou com J, e a partir dela eu vou fazer uma derivada, eu tenho que acompanhar o radical. Então, a letra não vai mudar. Se a minha primitiva é com G, a derivada também vai ser com G, e assim vai. Então, é só a gente lembrar disso. Em análise é com S. Se eu preciso fazer o verbo analisar, ele vai ser com S também. É lógica a coisa. Então, pensem nessa lógica. Acompanhou a primitiva. Agora, se a minha primitiva não tem S, não tem Z, na hora que eu formo o verbo, eu preciso do sufixo pronto, que é com Z. Tá? É a lógica. Então, canal não tem Z, não tem S, canalizar vai ser com Z. E assim vocês vão formando e escrevendo os verbos adequadamente. E as outras palavras também que não são verbos seguem a mesma lógica, tá? Ditongo. Lembra ditongo, vogal, semivogal? Quando esses ditongos vierem antecedendo esse fonema do Z, a gente vai botar com S. Então, coisa, pausa, eu botei até, pausa, ficou tudo em vermelho, nem reparei, então vocês desculpem aqui. O vermelhinho seria só o ditongo, para mostrar para vocês que tem ditongo, eu vou botar com S. Verbos por e querer. Na hora que a gente conjuga esses verbos, as formas derivadas, as formas conjugadas vão ser sempre com S. Então, quis, quiseram, quiser. Vejam que o fonema muda muitas vezes. S fica variando, o fonema não é do S, o fonema do Z, mas vai ser sempre com S. Pus, tranquilo, mas puseram e puser, som de Z, mas é escrito sempre com S, tá? Para qualquer conjugação. Muitas regras, né? Muitas regras e a gente acaba até enlouquecendo muitas vezes, nossa, mas vamos indo, tá? Vai dando. Emprego de E e de I, emprego de E. Eu separei aqui a questão verbo, até porque tem uma
uma questão de prova específica que tem isso aí. Então, pensem que eu vou escrever as formas verbais dos verbos que terminam em UAR, como atenuar, habituar e assim vai. Então, quando a gente faz essa conjugação lá no subjuntivo, lembrando que no subjuntivo a gente bota o que, o se, o quando, a gente está falando aqui especificamente do presente, a gente vai escrever com E. Então, verbos terminados em UAR, eu vou botar E. Então, que ele atenue, que ele se habitue. Vê que a pronúncia, né, a nossa pronúncia do E e do I no final das palavras é muito semelhante. A gente não fala atenue, habitue. Ninguém pronuncia assim. A gente fala rápido. Então, esse E, até porque é uma semivogal, atenue. Tá vendo? Ele soa como um izinho. Mas na hora de escrever, lembra, atenue, caramba, é atenuar. O ar, então é com E. Agora, se é o ar, se é com O, a gente bota o I mesmo. Então, ressoe, desculpa, a gente continua botando com E. Olha, até eu, tá vendo? Me enrolo às vezes com relação a essas regras. Imagine vocês que não estão o tempo todo em contato com elas. Então, ressoe, de ressoar, abençoe, abençoar, a gente vai botar com E também. Vamos agora com I, já querendo adiantar as coisas. Verbos em UIR, aí sim a gente vai botar com I. Então, constituir, constitui, influir, influir. Eu acho que fica fácil, porque o I já vai estar lá. Nas outras, ó, voltando, não tem o I, é o ar e o ar. Então, a gente sabe que não tem o I, a gente vai botar com E. O ir, a gente bota o I porque ele já está presente. Tranquilo. Bom, gente, na apostila de vocês têm mais algumas regras. Em gramática, vocês têm mais algumas regras. Mas eu aconselho que vocês não fiquem presos às regras. Porque muitas vezes a gente não para pensar. Muitas vezes não, a gente não para para pensar. Pô, vou usar qual regra aqui? Quando eu vou escrever alguma coisa, eu não paro para pensar. Eu uso o meu raciocínio. Eu penso, eu lembro da minha memória, eu faço uso dessa memória que a gente tem, que é o nosso vocabulário. Ele está guardado, porque a gente vai aprendendo isso com o tempo, a gente faz através das nossas vivências e das nossas leituras. Então, ler, vocês estão lendo muito, vocês leem os enunciados das provas, os enunciados das apostilas, vocês estão sempre em contato com as palavras. Só deem uma olhadinha, sim, por conta das palavras. Então, leiam as regras, mas foquem nos exemplos, que essas palavras vão ficar na memória. Tá? Agora, outra coisa que é muito chata, eu acho também muito chata, porque tem muita dúvida e esse acordo também bagunçou um pouco, que a gente já tinha na cabeça, que é o emprego do hífen. Aí aqui, que eu tirei da apostila de vocês, separa um pouco do que era e o que mudou. Aqui vale também a mesma coisa do emprego das letras. Memória. Memorizem as palavras. Então, micro-ondas. Eu sei que micro-ondas agora tem que ter o hífen. As palavras que tinham... Vou resumir, eu acho que resumindo essa parte fica mais fácil. O que aconteceu com as palavras? Quando a gente junta terminações com vogais iguais, tipo micro-ondas, qualquer outra, agora não consigo lembrar de nada. Imagina que tem essa sequência, terminou com O, começou com O, terminou com A, começou com a gente vai ter que botar o hífen. Então, eu acho que é uma coisa que dá para lembrar. Aí outra coisa que mudou, que também é fácil da gente gravar. Palavras que terminam com vogal e a outra palavra, tipo um prefixo. Prefixo terminou com vogal. E a palavra que a gente tem começa com vogal diferente, a gente vai botar, vai escrever juntinho. Então, antes é infraestrutura, tá vendo? Outra coisa que a gente vai botar juntinho, prefixos que terminam com vogal e palavras que começam com R ou com S. Então, antissemita, que era separado antes, eu esqueci de botar o hífen, tá? Aqui nesse antissemita e antiestrutura. Na hora que a gente junta, na hora que a gente vai escrever de acordo com o novo acordo, ela juntou. E aí, reparem que a ortografia ela entra, porque a gente precisa dobrar. Antissemita, eu preciso dobrar o S.
Porque se eu não dobrar, vai ficar antizemita. Eu mudo o fonema do conjunto. Então, essa dobra acontece para a gente não perder o fonema original da palavra. Tá? Prefixos terminados em B. A gente vai, quando a outra palavra começa com B, com H ou com R. Aí a gente precisa desse acréscimo do hífen, tá? Vejam que no subhepático, quando eu coloco aqui, ó, o subhepático, o H some, porque quando a gente junta as palavras que começam com H, ele vai sumir aqui. Mas na hora do hífen o H aparece. Então, tá vendo? Você tem que lembrar da regra, tem que lembrar que não era de um jeito e agora é de outro. Então, memorizem isso aqui. Isso aqui é muito importante. Prefixos com, co ou com. Nossa, essa coisa está passando rápido. Não dá nem tempo de eu terminar as explicações. Fiz alguma coisa aqui que bugou na apresentação. Mas seguindo, né? Para variar. Olha, eu ainda estou me adaptando a isso, hein, crianças? Então, nada de ficar, nossa, que gravação é essa da professora Carmen? Carmen tá doida. Mas é porque tá bem difícil, a gente está ainda se adaptando a essa nova metodologia. Então, vocês vão desculpando aí as bugadas, né, como vocês dizem. Seguindo. Sabe que eu estou até sentindo falta das palhaçadas de vocês de sala de aula? Co ou com, né? A gente não muda nada, então continua botando o hífen bonitinho, né? Onde tinha coherdar, coedição, coautor e coedição. Coautor, vocês percebem que mudou com relação a essas palavras, tá vendo? Então, o que muda e o que não muda? Se a gente pensar em coherdar, herdar é com H, então mudou. As outras palavras, tá vendo? Não tem H. Coedição, coautor, não tinha H se a gente separar com co. Então, o hífen, ele some. Olha só, eu não sei por que essa tanta coisa, né? Eu tirasse logo de tudo para facilitar a nossa vida. Mas, AD, nesse prefixo AD. Então, não muda quando DH ou R, a gente continua botando sem hífen. Circo. Quando a outra palavra começa com vogal, começa com H, começa com M ou com N, a gente muda do que era junto, passou a ser separado pelo hífen. Aí tem aqui, eu botei o exemplo circunmurado. Mas o que é esse raio desse circunmurado, né? É só a gente circunmurado pensar que esqueci aqui o M, agora que eu tô vendo, crianças, aqui é circunmurado, tá vendo? Por que eu esqueci o M aqui? Porque na hora que botava junto, na verdade eu não esqueci, eu não botei mesmo. Porque circunmurado, a gente teria uma palavra com M e com N. Esse grupamento na nossa língua não existe. Então aqui, isso é importante para vocês perceberem. Como a palavra era, o prefixo não é circo, para a gente botar circunmurado, é circum. Então na hora de escrever, de separar aqui, cadê o raio da setinha agora? Essa setinha ela me dá, voltou. Aí eu preciso botar a escrita original. É só a gente lembrar lá da presença do H. O H, quando a gente juntou na palavra, ele saía, né? Quando a gente fez a separação pelo hífen, ele precisou voltar. É o que aconteceu aqui com M e com N. Então, atenção. MM eu não teria M, ó. Eu não teria MM. Professora meio enrolada hoje. Prefixo bem. Esse bem, antes, ele era separado com hífen. Então, a gente ia botar bem feito, bem querer, bem querido. Mudou. Então, agora a gente bota junto. E aí, lembrando, o M, ele só permanece nessa junção de palavras, nas palavras escritas com B, ou antes de P e B. Lembra aquela regrinha básica? Então, por que ali no bem feito mudou para N? Porque feito não é com P. Então, só para que vocês fiquem atentos. Então, terminados em R, quando a outra palavra começa com H ou por R também, a gente não muda nada, a gente precisa botar o hífen como já era. Aí, algumas palavras compostas, e aí a gente não está mais falando de prefixo, a gente está falando de composição, quando a gente bota dois radicais.
elas perderam o hífen. Então não tem uma coisa muito específica, e é nessa hora que o dicionário nos ajuda muito, né? Porque até quando a gente fala em orientação, a gente vai buscar a orientação dos superiores, lá da academia, né? Do Volpe, da gramática normativa, e eles ainda não têm uma definição. Então a gente vê lá no dicionário, que é o dicionário que vai nos orientar de que forma aquela palavra vai ser escrita ou não, porque não tem nenhuma regra que nos norteie nesse caso. Então, paraquedas, manda-chuva, exemplo daquilo que perdeu o hífen e a gente vai precisar colocar bonitinho, né? Aqueles substantivos que eram escritos com hífen, com preposição, tipo pé de moleque, também esse hífen não existe mais. Então, dicionário. Agora vamos ver algumas questões. Façam, tá? Eu sei que vocês gostam de enrolar. Façam as questões da apostila sem colar no gabarito. Façam anotações, olhem no dicionário. Eu sei que dá trabalho, que vocês gostam, você tem aquela preguiça. Nem que vocês não façam todas olhando no dicionário, mas aquelas que vocês tiverem mais dificuldade, aquelas palavras que são, nunca vi essa palavra em lugar nenhum, essa você tem que olhar. Porque na hora da prova, eles vão buscar palavras que não são tão comuns. E aí é que está a diferença. Aquele que pesquisou tem a palavra guardada na memória. O que não pesquisou vai dançar, vai ter que chutar, e a gente sabe que o chute nem sempre, né? A gente não tem lá tantos goleiros assim na nossa seleção de concurseiros. Então vamos lá, eu escolhi essa questão da página 17, questão número 1, diz assim: a frase em que a grafia está inteiramente correta é. Esse tipo de questão dá muita preguiça de fazer. Eu sei que vocês têm preguiça. Por quê? Porque vocês têm que ler todo o enunciado e as alternativas. O enunciado é até curtinho, mas as alternativas elas são grandes, porque são frases e a palavra está inserida na frase. Não é aquela questão que preenche um espaço com a letra ou tá lá bonitinho para você só preencher, ou a palavra mesmo, sozinha. Então, é aí que quando dá preguiça é que você tem que fazer. Isso é o que vai diferenciar você do outro. Lembrem-se, é o estudo. Quando você estuda um pouco mais, você já está um pouco mais à frente daquele que ficou com preguiça e pulou a questão. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe como será a prova, né? Então, tenham isso em mente, continuem com foco, separe o horário para estudar, se tranque em algum lugar e não tenha preguiça de fazer. Separa as mais difíceis e faça. As fáceis você faz uma, duas, que elas são fáceis, você vai tirar de letra. Você tem que se importar mesmo com as que são mais complicadinhas. Então, olhando tudo aí, ó, né, a recessão asiática, observando aí nas questões, o que vocês iam buscar? Quais as palavras que estão escritas erradas? Então, a gente já começa aí com recessão, colapso russo e a perda de vultuosas quantias. Vocês vão reparar que quando fala em ortografia, as questões que prezam por essa questão ortográfica, elas misturam essa parte de ortografia de emprego de letras que a gente já viu e a parte que a gente ainda vai estudar, que é a parte de semântica, que eu acho que é a nossa próxima matéria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai ver se é na sequência da mochila. Não é aqui. Eu não lembro se a gente já falou nisso. Não sei aqui em que sequência isso está. Dessa sequência nossa, dessa apostila agora, ela não está aqui até quando eu programei. O que vai acontecer? Vocês devem lembrar. Palavras que são homônimas, palavras que são parônimas, são parecidas, e por conta de serem parecidas a gente grava uma ou grava outra, ou a gente não se atenta ao significado e sai escrevendo de qualquer jeito. É o que acontece aqui nessa letra A. Eu vou colocar aqui, ó. Vou destacar essa vultuosas. Vultuosa é uma palavra que graficamente ela não está escrita errada, ela está certa. Qual é o problema dela então? Eu só posso escrever vultuoso do jeito que está aqui. Essa setinha. A setinha não quer aparecer no slide que a gente precisa aqui. Vultuosa.
Vultuoso é inchaço na face. Tem nada a ver com a frase. Então, vultuoso está errado. É uma palavra que tem no dicionário, ela existe, mas existe para inchaço no rosto. Como eu não tenho nada de inchaço no rosto nessa frase, eu teria que escrever vultosas. Tá? Só para que vocês tenham esse exemplo. Aí tem lá na última, na letra E, também a palavra eminência. O que significa a palavra eminência? Tá vendo? Você olhar a frase, ela tá toda bonitinha, ela tá certinha. O problema tá aqui, a palavra existe, ela tá escrita correta, mas ela significa pessoa ilustre, né? Pessoa importante. Então, não tem nada a ver ali com a frase, seria iminência, para algo que vai acontecer próximo, tá? Próximo de acontecer em alguma situação. Então, o que a gente tem a resposta aí? Seria a letra B. Ela que está toda direitinha, com todas as palavras escritas corretamente e de acordo com as normas. Vamos passar para a próxima. Aí eu escolhi essa do da 18. Essa já é mais fácil, porque a frase é curtinha, tá vendo? Eu acho mais tranquilo para vocês resolverem. Então, é necessário corrigir a grafia dos termos em destaque. Lembrando, grafia, gráfico, tá tudo relacionado à escrita. Grafada, eu vejo muito essa dúvida. No enunciado diz assim, a palavra grafada erradamente. Aí eles não destacaram nada nos enunciados, você fica, essa questão aqui vai ser anulada, né? Grafado, não grifaram nada, ó. Grafado e grifado, palavras parônimas. Grifar é botar um destaque. Grafar é escrever. Então, grafia é escrita, não necessariamente que vai estar destacado no texto. Por acaso, nesse exercício, nessa questão está. Então, analisem, né? Rispidez, magoou-nos, sisudo, rabugento. Em qual delas a gente tem erro? E a gente vai precisar colocar o certo. Então, aí, contenção, precisaríamos botar com C, cedilha. E despesa, creio que você já, logo de cara, teríamos que escrever com S. Agora vamos ao que interessa pra gente. Colégio Naval. Questãozinha da prova de 2010. Gente, olha só. Em todas as provas tem uma questão de ortografia. Então, isso aí vai cair. O que pode mudar é a abordagem, né? O que eu fui percebendo assim em algumas provas. Em algumas questões, eu vou preparar um material para vocês só com as questões de ortografia das provas. O problema é que muitas pedem o texto enunciado e complica por conta disso. Para a gente botar só a questão, a gente precisa botar o texto junto. Ou para escrever, nessa de 2010 é a grafia mesmo, então é a palavra escrita. Ou para a gente trabalhar com as parônimas e sinônimas, ou com as homônimas. Tá, mas sempre tem, às vezes tem 2, 3 questões que abordam isso daí. Então vamos lá, provinha aqui, 2010. Marque a opção cuja grafia de todas as palavras está correta. A grafia não tem nada destacado. Não tem nada destacado por quê? Porque não é para destacar mesmo. Você vai ler a frase e vai identificar a escrita. Então, em qual delas tudo está certinho? Vou dar 3 segundos para vocês resolverem. 1, 2, 3. Brincadeira. Dê uma olhadinha. Tá vendo? A gente não tem esse tempo todo, tá? Então, se vocês quiserem esse tempinho em casa, é só parar um pouquinho antes de eu clicar aqui para ver dar uma pausa, ler, que aí eu vou clicar. Sabe o que eu percebi? Não vai dar para mudar agora, gente. Eu tô pegando bem em cima da questão. Aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir. Aqui, ó. Mas vocês deem uma olhadinha, procurando ali essa prova. Vocês vão ver a prova, essas alternativas aqui que eu fiquei bem em cima da gravação. E agora eu não estou conseguindo mudar. Então, quando a gente não vai parar, está quase terminando. Resposta certa. Deixa eu voltar aqui. Letra C. Tá? Vocês vão perceber que nas outras
Tem sempre uma coisinha, ó, evasão, extravagante. Deixa eu ver na outra. O excluir, acabamos de ver, tá vendo? Aqui, ó, importante. Excluir, excluir. Então, teria que estar com i. Tá vendo lá a explicação da ortografia dos verbos que eu falei com vocês antes. Só para lembrar, prática em qualquer coisa na vida. É a prática que nos leva à perfeição. Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico alguma coisa, melhor eu serei nela. Beijo. Vamos separar aí um tempinho para estudar, para fazer anotações. Aquela galerinha de sala de aula boa, que ficava me sugando, perguntando as coisas. Façam isso, separem as questões que vocês têm para a gente poder analisar junto depois. Beijo e bons estudos.